pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Crianças, por favor, peço que vocês façam um pouquinho de silêncio aí atrás. Peço que vocês se comportem, que agora é a nossa hora do culto, ok? Bom, eu acho que você leu o texto junto comigo e você conseguiu acompanhar minimamente o que o texto quer dizer. E de alguma forma eu acho que você precisa fazer uma consideração junto comigo aqui sobre o quanto na última semana esse texto de alguma forma é relevante. Se você acompanha o noticiário, se você está atento às notícias e percebe como as coisas têm acontecido nos últimos tempos, você provavelmente percebeu as guerras ou a guerra que aconteceu na última semana. Você percebeu o estado em que o nosso país se encontra com várias disputas jurídicas e políticas. Você percebeu provavelmente o quanto essa última semana ela foi turbulenta para muitas coisas. E talvez essa é uma das semanas onde a gente se pergunta aonde está a sabedoria de Deus em tantas coisas ruins acontecendo. Você provavelmente viu um avião caindo e 240 e poucas pessoas morrendo e apenas uma pessoa ficando viva. A gente se pergunta em que nível que isso é conduzido pela sabedoria de um Deus que é bom, que é justo e que é santo. Eu acho que se você não fez essa reflexão de forma sincera, eu queria te ajudar a fazer. Por que um Deus que é bom, que é todo-poderoso, permite um avião cair com 240 pessoas e elas morrerem? Porque um Deus que é bom permite a fome, a desgraça, o infortúnio. Um Deus que é todo-poderoso. Se você que é cristão não fez essa reflexão ainda, eu queria te convidar a fazer. Porque você precisa minimamente ter uma reflexão sincera. Por que as coisas são como elas são? Se Deus é todo-poderoso, Ele é bondoso. E talvez você me responda, não, isso é por causa do pecado. Ok, mas eu queria desafiar a sua lógica e o seu pensamento no seguinte sentido. Por que então Deus permitiu o pecado? Por que Deus permite essas coisas? E se você tem um mínimo de raciocínio crítico, você deveria se perguntar sobre isso. Por que um Deus que é todo-poderoso e é bondoso faz com que as coisas caminhem dessa forma? Essa é uma pergunta que os cristãos mais fracos e mais inconstantes fogem, pensando assim, bom, para isso eu não tenho resposta. Ou então, Deus permite isso. Eu vou te desafiar logo de cara dizendo que Deus não permite nada. Deus é Deus, Ele não é um Deus permissivo. Ele é todo-poderoso, Ele decreta as coisas segundo o seu bom propósito. Ele não é um Deus que fica passivo esperando as coisas acontecerem, apenas dizendo assim, isso eu permito, isso eu não permito. Tudo que acontece no cosmos, da menor partícula ao maior avião, tudo isso pertence ao decreto de Deus. E a resposta, porque Deus permite, não funciona com quem tem um senso crítico, pensando, bom, se Ele é todo-poderoso e se Ele é bondoso, por que as coisas não são diferentes? E aqui é onde esse texto nos mostra que Deus ele não faz conforme a gente pensa, justamente porque Ele é gloriosamente além de nós. Ele é diferente da gente. E nós somos diferentes dele. Essa pregação talvez ela vai te desafiar em algum nível, aonde você vai precisar se questionar se você realmente crê em Deus, no Deus que a Bíblia apresenta. Ou se você talvez criou uma fantasia de um Deus que você mesmo criou. O Deus que você vai ouvir aqui nessa noite, ele é totalmente diferente do que uma sociedade cristã apresenta. Esse Deus aqui, ele não pode ser guardado no seu bolso. Você não guarda esse Deus no seu bolso. Você não dobra esse Deus com seu jeitinho brasileiro. Você não dá uma desperta ou uma desperta para cima desse Deus. Esse Deus é soberano. E é bom que você tema e trema diante desse Deus. A ideia desse texto não é para te botar medo sobre quem Ele é, mas é para estabelecer sobre você que a sabedoria que Ele tem é muito acima da sua, inigualavelmente acima da sua. O primeiro ponto que Paulo apresenta, e o contexto de Paulo é muito interessante. Paulo, ele apresenta para nós aqui na carta aos Romanos a carta mais pesada da Bíblia. No sentido de que quando você lê essa carta, você tem acesso ao conteúdo mais grosso da teologia cristã. Paulo constrói ao longo dos primeiros 11 capítulos de Romanos uma teologia robusta, forte, consistente, coerente, argumentativa, lógica, explicativa e decisiva.
Nos primeiros 3 capítulos de Romanos, Paulo apresenta a condenação do homem, judeus e gentios. Ele vai dizer que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, sendo judeu ou sendo gentio. No capítulo 4, Paulo começa a apresentar o plano de salvação que Deus tem para a humanidade e que esse plano ele é apresentado desde Abraão, só que de uma maneira um pouco diferente do que alguns imaginam. Esse plano é baseado pela fé. E no capítulo 5, ele apresenta o papel de Jesus nesse plano de salvação. No capítulo 6 e 7, Paulo apresenta como é a nova vida a partir desse plano de salvação. Se no capítulo 5 ele fala que nós estamos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo, no capítulo 6 e 7 ele mostra a vida em liberdade que um cristão experimenta debaixo desse plano de salvação. No capítulo 8, ele meio que dá uma concluída nisso tudo, dizendo assim, olha, aquele que está em Cristo não tem condenação e ele experimenta uma nova vida no Espírito que desfruta do cuidado de Deus sobre todas as coisas, fazendo com que tudo coopere para o seu bem, mostrando e evidenciando que o cristão está garantido na sua salvação. Ele não perde a sua salvação. Romanos 8 fala isso. E Romanos 9, 10 e 11, Paulo vai contrapor alguma argumentação ao que parece de alguns judeus que defendiam que a salvação só poderia chegar para o reino de Israel. Ele vai dizer, não, a salvação também vem para os gentios, e no capítulo 11 especificamente ele ainda vai dizer um restinho, dizendo assim, olha, mas ainda assim para você judeus, ou para você Israel, ainda há um ponto, ainda há um momento de salvação, onde há um avivamento para vocês. E aqui, para um judeu, lendo essa carta aos Romanos, ele talvez teria uma crise, porque no capítulo 11, ele provavelmente pensaria, bom, mas que Deus estranho, que caminho diferente que Deus fez de salvação. Ele revelou a salvação para Abraão, para um povo, e agora no Novo Testamento está chamando gente de fora de Israel? Ué, que caminho estranho é esse que Deus está construindo de salvação? É como se nesse capítulo 11, especificamente nesse trecho, Paulo respondesse a uma pergunta que é, Deus, o Senhor não poderia ter feito um plano melhor, não? Porque Israel está perdido aí, e você está salvando gente de outras nações. E Paulo responde nesse trecho alguns questionamentos imaginários do que seria uma refutação, um questionamento sobre a soberania de Deus em salvar quem Ele quer. Só que Paulo, ele termina essa grande argumentação teológica com uma doxologia. O que é uma doxologia? Com uma expressão de louvor. Para quem é crente há mais tempo e de algumas igrejas mais avivadas, você vai saber. Sabe quando alguns irmãos dizem assim, glória a Deus, no final de uma boa explicação? Então, basicamente o que Paulo faz aqui é dar um bom glória a Deus ao final de uma grande explicação teológica. A doxologia é um momento onde o autor ele expressa um profundo louvor a Deus no meio de uma explicação mais técnica, mais teórica. Você percebe, por exemplo, que o tom que o apóstolo Paulo escreve, os versículos 33, 34, 35 e 36, eles são radicalmente mais poéticos, mais devocionais, mais glorificados do que os outros no sentido de expressão de louvor. Porque aqui é como se ele estivesse culminando a sua explicação em louvor e adoração a Deus. Já aqui você tem a primeira lição para a sua vida. Se você conhece muito de Deus e isso não culmina em adoração, em louvor, isso não adianta nada, absolutamente nada. O apóstolo Paulo ele dá a primeira lição para nós justamente no contexto desse texto, quando ele nos mostra que após uma grande carga de conhecimento de Deus, onde você encheu a sua cabeça de conhecimento, é necessário que você o adore. Para nós, tem um ponto interessante aqui. Se você é um cristão e conhece muito de Deus, mas isso não redunda em adoração, eu talvez tenha uma má notícia para te dar. Talvez você ainda não conheceu a Deus da forma correta. Você tem apenas um conhecimento teórico. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele leva você, ele coloca você numa realidade mais profunda de adoração a quem Ele é. É impossível você dizer para mim que é um cristão e os seus joelhos não se dobram ou a sua boca não proclama a glória desse Deus à medida que você conhece mais a quem Ele é. Um cristão, ele é continuamente, progressivamente levado a uma vida de adoração. Você que é um cristão não deve imaginar que a sua vida ela pode ser conduzida apenas como um tipo de acúmulo de conhecimento teórico sobre Deus.
É necessário que você tenha momentos pontuais, expressivos e profundos de adoração. Se você é um cristão que rotineiramente frequenta cultos evangélicos de domingo a domingo, mas a sua vida de adoração está jogada às traças, por favor, reconsidere a sua vida religiosa. Reconsidere se você é realmente um cristão, porque frequentar culto não significa adoração genuína. Ler a Bíblia também não. É necessário que você, assim como Paulo, tenha um momento onde você para e diga: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Você não só conhece, mas você expressa louvor a Deus. É por isso que quando você é um cristão e alguém te pergunta assim: quem Deus é? É impossível, se você é um cristão verdadeiro, não explicar quem Deus é sem ao mesmo tempo expressar adoração. Porque um conhecimento de Deus associado a uma fé salvadora produz esse tipo de comportamento, um comportamento onde você adora a quem Ele é. Nesse ponto, você tem então a moldura do texto que você está lendo, que nós vamos trabalhar aqui. O texto, ele é muito claro sobre a soberania de Deus. Ele é muito claro sobre a glória de Deus. Ele é muito claro sobre essa sabedoria de Deus que é muito além da nossa e que nos humilha diante dele, nos coloca de joelhos diante dele. O primeiro ponto, portanto, é quando Paulo nos mostra que Deus ele é gloriosamente incompreensível. Deus ele pode ser conhecido, mas ele não pode ser compreendido na sua essência. Não pode. O texto nos mostra a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Paulo apresenta aqui a primeira expressão de como Deus é gloriosamente além de nós, mostrando que Ele é gloriosamente incompreensível. Você não pode compreender o quão profundo é a riqueza, a sabedoria, o conhecimento. Você não pode sondar os seus caminhos, você não pode perscrutar o seu juízo. Essa é a definição de um Deus que não pode ser compreendido. Nós compreendemos a nós mesmos, talvez, nem a nós mesmos, muitas vezes a gente se compreende. O que dirá o Senhor, que é Criador do céu e da terra? Alguns diriam: não, mas Deus pode ser compreendido. Olha, a má notícia é que você não consegue compreender nem mesmo o seu modo de agir. Como é que você vai compreender o Deus que é santo, justo e bom, completamente distante de você? Alguns se frustram porque têm um raso conhecimento de Deus, imaginando que vão conseguir dissecar Deus como se ele fosse um sapo na mesa, pronto para ser estudado. E Deus não é um sapo que você vai abrir e ver as suas vísceras. Deus, de alguma forma, Ele esconde de você alguns desígnios, alguns planos, algumas decisões, algumas coisas que Ele planejou. Porque Ele é incompreensível. Ele é conhecível, mas incompreensível. Nós não podemos compreender o que Ele faz. O texto ele é, de alguma forma, um pouco difícil. Quando o texto diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, essa sentença aqui no texto original, ela tem uma certa complexidade. Porque o apóstolo Paulo, ele não deixa claro se ele está dizendo que existe uma profunda riqueza da sabedoria e do conhecimento, ou se ele está exaltando três atributos diferentes: a riqueza, a sabedoria e o conhecimento. Na construção do texto há essa ambiguidade, aonde o apóstolo ele não deixa claro se o que ele está dizendo é que existe uma profunda riqueza tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, ou se ele exalta três atributos diferentes: riqueza, sabedoria e conhecimento. No capítulo 11, no versículo 12, o próprio apóstolo Paulo, ele cita essa riqueza de Deus de uma forma específica. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Parece que nesse capítulo 11, Paulo escolhe a palavra riqueza para fazer referência ao atributo da graça de Deus. De alguma forma parece que Deus exalta a graça de Deus como se isso fosse a grande riqueza que Ele tem e Ele derrama sobre as pessoas isso.
Então, é muito provável que o que Paulo está dizendo aqui, na verdade, seria melhor traduzido da seguinte forma: ó profundidade da riqueza, vírgula, da sabedoria, vírgula, do conhecimento de Deus. A nossa tradução não capta muito bem aqui o sentido que Paulo propõe. Ele está propondo que existe uma profundidade da graça, uma profundidade da forma como Deus encaminha as coisas, a sua sabedoria, e da forma como Deus conhece todas as coisas. E é interessante você pensar, por exemplo, que isso é muito claro na carta aos Romanos, quando Paulo percebe que Deus chamou gentios e judeus para a salvação, mostrando que essa graça ela é extremamente profunda. E por mais que você cave, você nunca vai chegar até o limite da graça de Deus. Você não esgota essa graça. Na verdade, e essa é uma ilustração que eu utilizei pela manhã, a graça de Deus cobre toda a sua profundidade, a sua existência, mas a sua existência nem arranha a superfície dessa graça. Você não consegue nem tangenciar a superfície dela. Você e eu, nós éramos miseráveis pecadores, sem nenhum tipo de mérito para ser salvo. E a graça de Deus em salvar eu e você é o que mostra tamanha profundidade. Pensa aí, o quão profundo você é pecador. De verdade. O quanto você se considera um pecador. Em profundidade. É muito fundo. Mais fundo ainda é a graça de Deus em te alcançar. Você entende isso? Que o quanto você é pecador, mais profundo ainda é a graça de te alcançar? De chamar ao arrependimento? De quebrantar o seu coração? A graça de Deus ela é mais profunda do que qualquer outro tipo de profundidade no abismo que você tem chamado de pecado. A graça cobre isso. É por isso que no capítulo 6, Paulo diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a graça ela cobre a sua profundidade de deficiência. Imagina que no seu ser existe profunda deficiência de caráter. A graça cobre isso. É lógico que a graça não cobre isso para você viver uma vida sem caráter, porque a graça preenche isso com santificação. Você vai progressivamente se tornando mais santo. Melhora. Esse coraçãozinho seu aí vai ficando um pouquinho mais vermelhinho, não tão cinza e preto assim. Você vai parando de falar mentira, parando de pecar, mas mesmo assim a graça ainda alcança o seu pecado. Essa profundidade também é da sabedoria. E é interessante porque Paulo aqui, ele vai usar 3 sentenças. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Sendo que essas 2 últimas sentenças, elas fazem relação com a sabedoria e o conhecimento de Deus. Quando Paulo diz quão inexplicáveis são os seus juízos, ele faz referência à seguinte questão: como a gente não consegue explicar aquilo que Deus decidiu na eternidade? Os juízos de Deus aqui fazem referência às escolhas que Deus fez na eternidade, na forma como Ele escolheu conduzir a história. O juízo aqui não é a aplicação da justiça, mas juízo aqui é no sentido de decisão, de decreto. Como se ele estivesse dizendo, quão inexplicáveis são as suas decisões, o seu decreto. Para você entender um pouquinho melhor isso, antes de Deus criar todas as coisas, Ele escolheu, Ele decretou como as coisas seriam. Deus não é um Deus passivo que vai respondendo conforme você vai agindo. Eu tenho 2 filhos, Pedro e Davi, que hoje estão extremamente inquietos, inclusive. À medida que a gente vai avançando na educação desses 2, eu vou respondendo a eles da forma como eles vão se comportando. E por mais que eu escolha que esses 2 indivíduos sejam crentes em Jesus, eu não tenho soberania sobre eles. Eu dependo deles escolherem. Deus não depende de você. Se Ele te escolheu na eternidade, Ele te chama na história. Se Ele te escolheu na eternidade, Ele te arrasta pela graça na história. Eu não consigo ali converter aqueles pecadores em homens justificados, porque eu não sou Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que são inexplicáveis esses decretos, é porque quem explicaria Deus escolher um pecador como eu?
Qual que é a lógica disso? Como é que você explica, ô miserável e miserável pecadora? Por que Deus te escolheu? Qual que é a sua justificativa? O que você tem para apresentar aí? Você explica isso? Porque eu não explico a minha salvação. Quando eu penso que Deus me alcançou, eu penso assim, poxa Deus, mas tinha tanta gente melhor para se alcançar. Logo eu. É porque a gente não explica o que Deus faz. Não dá para você fazer uma continha matemática e dizer assim, não, Deus me escolheu porque eu ia alcançar uma família inteira. Que nada, você não tem explicação para isso. Quer ver uma ingenuidade nossa? Caiu um avião essa semana e que as famílias recebam o consolo do Senhor. Mas um homem sobreviveu. Um homem. E aí vem os crentes super piedosos, né? Não, esse homem sobreviveu porque Deus tem um propósito na vida dele. Ora bolas. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Não é porque alguém sobreviveu a um acidente de avião que ele é alguém especial do ponto de vista de algum plano especial de Deus. E não é porque aconteceu uma coisa dessa que você consegue explicar o que aconteceu. Alguém poderia dizer assim, não, mas Deus permitiu que ele sobrevivesse para ele ser salvo. E se não for? E se ele continuar vivo e morrer sem conhecer Jesus? A gente não consegue explicar o que Deus faz. Não dá para você ficar com uma continha tentando entender o que Deus está fazendo na sua vida, porque você não vai entender. As coisas que Deus decretou sobre a sua vida são inexplicáveis. Você não explica o que Deus está fazendo. Mas eu já sei o que vai acontecer. Ora, então estamos lidando com um segundo Deus aqui. Ninguém sabe o que Deus pensa, do que Deus faz, do que Deus pensou em fazer. É por isso que a conclusão lógica disso é o que ele vai dizer. E quão insondáveis são os seus caminhos. Mostrando que se a sabedoria de Deus é aquilo que ele utilizou para tomar decisão, o decreto que ele usou, o conhecimento é o que ele usa para trilhar os caminhos. E isso é insondável. O quanto Deus conhece para trilhar um caminho para a sua vida não está no gibi, meu amigo e minha amiga. Muitas vezes a gente pensa que a gente vive algo que é injusto, porque a gente talvez faria melhor. A gente talvez coloca Deus no banco dizendo assim, olha Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente na minha vida. Eu faria isso. Claro que você não fala isso conscientemente. Isso está lá no seu coraçãozinho, lá secretinho, no seu quartinho da bagunça que ninguém abre. Aquele quartinho tão empoeirado, onde você pensa assim, Deus, sabe, eu acho que o Senhor não viu bem aqui a minha situação. Mas você não consegue sondar os caminhos de Deus, meu caro, minha cara. Você não sabe por que Deus te conduziu, muitas vezes, no vale da sombra da morte. É interessante pensar que Deus ele não segue padrões. Não segue. Às vezes você acha que você vai tomar uma chibatada do Pai. De repente Deus te abraça e te perdoa, derrama misericórdia sobre você, não te pune como você deveria, como filho, retém a mão e diz graciosamente, senta aqui filho, tem um pouquinho mais de refrigério. E às vezes você vai andando achando assim, não, isso aqui é coisa boba, isso aqui Deus não liga não, e Deus vai tratar com você. A gente não consegue equacionar e calcular o que Deus vai fazer. Pensar, não, isso aqui Deus vai me punir, isso aqui Deus não vai. Isso aqui vai dar ruim, isso aqui não vai. Você vai cair do cavalo. Deus não está preso na sua continha, não. Não está mesmo. Deus trata com você não da forma como você supõe na sua dedução. Ele trata com você como um pai, para você que já é um cristão. E muitas vezes o pai que te trata, ele é inexplicável e insondável. Então você não vai entender muitas vezes. Por que houve choro quando deveria ter vindo riso? Por que houve perda quando deveria ter vindo ganho? Por que houve ganho quando deveria ter vindo perda? Você não entende. O bom de ter um Deus como esse é porque você não controla as coisas. E você está simplesmente debaixo do controle de Deus. A sua vida, se você é um cristão, ela é regida por essa linha de raciocínio. Eu não consigo acessar o que Deus está fazendo. Por isso que não dá para você ficar tentando adivinhar o que Deus está fazendo. A vontade oculta de Deus, ela é oculta. Você não é um vidente. O nosso irmão Tiago usou uma expressão
Você ficou com medo, né, varão? Você ficou com medo de usar ela, né? Você não é um necromante gospel, de ficar ali tentando adivinhar o que Deus está pensando, como se você recebesse espíritos de Deus, assim, agora eu tive uma visão. Deus não faz isso. O que Deus tinha para falar para você, Ele disse muito claro aqui na Bíblia. Essa é a vontade revelada de Deus para a sua vida. Com esse livro aqui, você tem plenas condições de tomar algumas decisões. A primeira delas, eu vou para esse emprego ou vou para aquele? A Bíblia te diz qual que é o melhor emprego. Qual é aquele que te faz ser mais santo? Aquele que é mais correto, mais justo, que proporciona mais bem-estar para sua família? Eu tenho que casar com essa ou com aquela pessoa? Qual é a mais crente? Qual é a mais cristã? A Bíblia te dá um parâmetro para você tomar decisões. Você não precisa, como nosso irmão Tiago disse, ser um necromante gospel, consultando um oráculo escondido. A nossa religião não é pautada por esse tipo de misticismo. O cristão, ele é alguém profundamente consciente da vontade de Deus. O cristão não anda errante, perdido, desfocado. Aí tem muito crente que diz assim, eu não sei o que eu tenho que fazer da vida. Lógico. Cidadão tem a Bíblia dele lá. Zero bala, nunca abriu para ler um capítulo, um livro inteiro. É lógico, aí você vai procurar a vontade oculta. Você vai tentar ter uma experiência mística para tentar não ter tanto trabalho assim. E Deus, como Ele é insondável, inexplicável, há uma grande chance do diabo pegar carona nessa sua brecha mística e te lançar uma seta diabólica para te tirar a paz durante muito tempo. As experiências que um cristão tem, elas são cada vez mais maduras e profundas quando o cristão pauta suas decisões pela vontade revelada de Deus. Isso é sabedoria bíblica. Por isso, esse Deus que é incompreensível não deve ser buscado com esse tipo de movimento, talvez de orgulho ou até soberba, de dizer assim, eu vou acessar a mente de Deus agora e eu vou descobrir o que Ele está pensando. Não vai, meu amigo, não vai. Você tem o Espírito Santo, o Espírito te revela a mente do Senhor para a salvação, mas não para as outras coisas. Aquele que conhece a mente do Senhor é apenas o próprio Senhor. Você não coloca Deus no seu bolso. Esse é o grande ponto. Deus, você não faz assim, ó. Vem cá, Deus, deixa eu te colocar aqui para andar com o Senhor como se fosse um amuleto da sorte. É você que está no bolso dele. As coisas mudam. Esse primeiro ponto nos coloca de alguma forma para pensar que tipo de fé cristã que a gente vive. Uma fé que entende essa incompreensibilidade de Deus ou uma fé que fica tateando, tentando compreender o que é oculto, que é justamente os seus juízos e os seus caminhos. O segundo ponto é quando o apóstolo Paulo nos mostra que Deus também é gloriosamente incomparável. Do versículo 34 ao versículo 35, o apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer uma citação de Isaías 40 e Jó capítulo 41. Ele vai mostrar algo interessante. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Isso aqui é um negócio interessante. Eu e você podemos ser pessoas sábias a partir do conselho de outras pessoas. Você não deveria ser orgulhoso o suficiente para imaginar que a sua sabedoria, que o seu crescimento, que o seu sucesso na vida vem de maneira soberana. Você é devedor de outras pessoas. Sem mais nem menos. Não, mas ninguém nunca me deu oportunidade. Alguém te abriu alguma porta. Alguém te ofereceu alguma coisa, alguém investiu em você, sejam seus pais, um colega, um chefe. Você é devedor de alguém. Não tem como. Do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, alguém você deve. Deus não deve a ninguém. Deus não tem ninguém para dizer assim, eu devo isso a você. Deus não recebeu nada de alguém para que Ele pudesse dizer assim, olha, agora eu tenho uma dívida com você. De forma alguma. Deus, muito pelo contrário, Ele é aquele que dá
por meio da sua riqueza e não o que recebe. A única coisa que Deus recebe de nós é a adoração. O restante, Ele nos dá. Por isso que o apóstolo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Com quem a gente poderia comparar esse Deus? Que tem a mente inacessível, que de alguma forma é singular. É legal você pensar que nós, como seres humanos, nós conseguimos entender a mente um dos outros. Muitas vezes, por mais que a gente diga que não, nós sabemos comparar a nossa situação com a do outro e entender um pouquinho o que é a mente de alguém que passou por determinada situação. Agora, como é que a gente se compara a um Deus que é soberano? Como é que conhece a mente desse Deus? Como é que tem acesso à mente de um Deus como esse? Quem poderia dizer assim: eu conheci a mente do Senhor? Não dá. Alguém que tem esse movimento, esse comportamento, não entendeu quem Deus é. Ele é inacessível nesse ponto. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu a Deus conselhos sobre como deveria fazer as coisas? O apóstolo Paulo, ele de forma poética, ele mostra a autossuficiência de Deus em tomar decisões. A autossuficiência de Deus em escolher pessoas. A autossuficiência de Deus em escolher caminhos para a sua vida. Deus não precisa, não depende de você para tomar as decisões que Ele vai tomar sobre a sua vida na eternidade. Ele simplesmente escolhe e decide sobre isso. A gente não está acostumado com isso. A gente não, na verdade, qualquer paralelo que a gente tente fazer aqui sobre o que Deus está fazendo, ele é completamente distante do que é Deus de verdade, ou de quem é Deus de verdade. Existe um abismo entre nós e Deus nesse ponto. Quando o apóstolo Paulo diz: quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele seja restituído, ele crava aquilo que é, na verdade, a profundidade da riqueza de Deus. Deus, com tanta profundidade de riqueza, de sabedoria e de conhecimento, quem deu alguma coisa para Deus para que seja restituído? Quem pode dizer assim para Deus: eu te dei um pouquinho de conhecimento, eu te dei um pouquinho de sabedoria do que eu tinha, me dê isso de volta. Para nós, como seres humanos, isso aqui é uma clara exposição sobre o quão limitado nós somos e o quão soberano Deus é. E parece aqui que Paulo ele vai repetir as mesmas coisas, porque de alguma forma esses 2 versículos têm a ver com o que ele falou antes. Pois quem conheceu a mente do Senhor, uma vez que os caminhos dele são insondáveis? Quem foi o conselheiro, uma vez que os juízos deles são inescrutáveis? E quem deu alguma coisa para ele, uma vez que ele tem toda a riqueza? As perguntas que Paulo faz aqui no versículo 34 e 35 são perguntas retóricas que meio que provocam a resposta do primeiro versículo. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. O caminho dele é insondável. Quem foi seu conselheiro? Ninguém. Os juízos são inexplicáveis. Quem deu alguma coisa primeiro a Deus para ser restituído? Ninguém, porque ele tem profundas riquezas, sabedoria e conhecimento. Essa aqui é uma linguagem poética de Paulo para escrachar para a gente, de uma vez por todas, que Deus, ele é Deus. É por isso que Deus olha para nós como seres humanos e Ele simplesmente tem graça e misericórdia mesmo. Essas são as 2 melhores palavras que Ele tem para nós. Porque com o poderio, com o conhecimento que Deus tem, com um sopro, Ele simplesmente destrói todo o cosmos. Ele tem, como Isaías, em capítulo 40 diz, o mundo na concha da sua mão. O texto de Isaías, ele de alguma forma nos ajuda a ter uma linguagem um pouco mais ilustrativa do tamanho desse Deus. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus e palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão?
Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Eu queria que você entendesse que Isaías está dizendo que as nações, para Deus, são comparadas com um pingo que cai de um balde. E o que é a sua vida, então? E o que é a sua existência diante de um Deus como esse? Se as nações para Deus são como um pinguinho caindo de um balde, o que é a nossa miserável vida? Quem é o homem para que Deus se importe com ele? A nossa perna devia temer e tremer diante de uma verdade como essa, no sentido de que você e eu estamos completamente vulneráveis diante desse Deus, de guarda aberta. Derrube o seu orgulho, derrube a sua arrogância, derrube a sua soberba, derrube a sua força, porque diante de Deus você é completamente esfarelado diante da sua glória. Você e eu somos amados por Ele por graça. Nada mais, nada menos. É por isso que o texto diz, ó profundidade da riqueza, da graça. O tamanho da sua miséria é proporcionalmente equivalente ao tamanho dessa graça derramada sobre você. Você precisa ter consciência da sua miséria, da sua limitação, para entender o tamanho desse amor. Senão não vai, cara. Você vai desprezar isso. Você vai continuar com esse coraçãozinho seu completamente mergulhado em autossuficiência. Deus precisa sacudir esse orgulho seu uma hora. E talvez já ouvindo uma coisa como essa, você e eu somos menos que um pingo d'água diante da glória de Deus. Paulo termina agora mostrando que Deus, ele é gloriosamente Deus. Nada mais, nada menos. Porque dele, por meio dele e para ele são algumas coisas, são absolutamente todas as coisas. Não há nada no cosmos, nem na história passada, nem na história presente, nem na história futura. Não há nada que foi criado, não há nada que vai vir à existência, não existe absolutamente nada que não exista para a glória de Deus. Não existe absolutamente nada que aconteça que não é direcionado a apontar para a glória do Criador. Alguém poderia dizer assim, bom, mas por que as coisas são como são? Porque Deus quis que assim fossem. Isso deveria bastar. Para um cristão, a resposta da primeira pergunta, porque as coisas são como são, para um cristão, ele deveria ter a coragem de dizer, porque Deus assim quis que fossem. Você e eu não precisamos e não devemos justificar as escolhas que Deus fez. Quando chegar um descrente para você, pensa assim, mas e esse Deus seu aí que permite, que decide isso tudo? Você fala assim, Ele é Deus. Eu não sou e nem você. Mas eu acho injusto. Discute com Ele lá. Vai lá mostrar sua justiça para Ele e vê legal se você vale mais que um pingo d'água. Vê mesmo se você tem condição de argumentar contra esse Deus. O problema do cristão é que ele se acovarda da glória e da soberania de Deus para ficar dando explicação infantil para o mundo. Explicação infantilizada. Não, sabe, é assim porque as coisas... É assim porque Deus quis, cara. Ele é Deus. Ele faz coisas que a gente não entende, não compreende. Mas por que eu tive que perder? Por que teve que partir? Deus quis fazer assim. O que você deveria talvez se alegrar é que Deus não é um carrasco.
Ele não é um tirano. Ele faz tudo para a sua glória, não para que você viva num mar de sofrimento. Mas lembra que eu te falei que em Romanos capítulo 8, Paulo mostra a segurança do cristão? No versículo 28 ele vai dizer o seguinte, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A melhor tradução do que está dizendo aqui é basicamente essa. Sabemos que Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você entende que esse Deus soberano faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, porque você o ama e porque Ele te amou primeiro? É por isso que logo depois ele vai dizer no versículo 31 do capítulo 8, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensa só, esse Deus soberano que eu acabei de dizer e te botei maior terror disso, Ele não é contra você, se você é um cristão. Ele é a seu favor, ao ponto de que Ele não poupou o seu próprio filho, mas por você Ele entregou. Será que Ele não vai te dar, juntamente com o filho, todas as coisas? Agora, por causa do filho, quem te condenará ou quem te separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? De forma alguma. Deus tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre essas. Nada te separa mais do amor de Deus. Porque agora que você é um cristão, você pode cantar isso que Paulo está dizendo aqui. Porque dele, por meio dele, para ele é a minha vida. E não todas as coisas apenas. A maior alegria de um cristão é poder dizer assim, Senhor, a minha vida é sua, a minha vida é por meio do Senhor e a minha vida é para a sua glória e nada mais. A sua vida não tem o menor sentido se você não tem a alegria no coração de dizer que a sua vida é para a glória de Deus. Não há alegria na sua vida, desculpa te dizer isso. Se você pensa que um bom final de semana, uma boa renda, uma boa aposentadoria, alguma coisa nesse nível te satisfaz, não! O que satisfaz a sua vida é você poder deitar a cabeça no travesseiro e pensar, a minha vida é dele, a minha vida é por meio dele e a minha vida é para ele agora. Você não pode, que é cristão, se contentar com pouco. Se você não vive para a glória de Deus, a sua vida é inútil. Se você não vive se alegrando nas coisas que Deus faz para Ele ser glorificado em você, você não experimentou a maior alegria e o fim último do homem. A primeira pergunta do nosso catecismo de Westminster diz assim, qual é o fim supremo do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo por toda a eternidade. Por que muito cristão se frustra na vida? Porque ele não entendeu que Deus é gloriosamente Deus. Ele quer um gênio da lâmpada. Ele quer um amiguinho secreto. Ele quer um coleguinha da escola e não Deus. Quando muitos simpáticos ao Evangelho descobrem que Deus é Deus, eles abandonam a igreja. E se esse é o seu caso, abandone a igreja. Porque Deus não é o seu coleguinha, Ele é Deus. E a sua vida é dEle, é por meio dEle e é para Ele. É melhor que você abandone as coisas da fé, que você abandone esse Deus, do que você se enganar durante anos em uma coisa que não vai satisfazer a sua vida. Não vai. Se você não é um cristão verdadeiro, você não se satisfaz da glória de Deus. Não se satisfaz. Por outro lado, se você é um cristão genuíno, meu irmão, aí o bicho pega pro seu lado. Sabe por quê? Você vai ter a audácia de dizer isso aqui, ó. Isso aqui só quem diz é um cristão de verdade. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês que vocês têm por mim. Isso aqui é Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Digo isso não porque estou necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia ser honrado como apóstolo e sabia ser desonrado como apóstolo. Paulo sabia ser, de alguma forma, sustentado pelas igrejas e sabia ser abandonado pelas igrejas. Paulo sabia sofrer pelo evangelho e sabia se alegrar pelo evangelho. Tudo isso porque ele entendeu que a vida dele é para a glória de Deus. Não há meio termo para um cristão. Não tem como um cristão pensar assim, talvez a minha vida é dele, mas não é por meio dele, e é para ele. Um pacotinho que é completo. Uma vez que a sua vida é comprada pelo sangue de Cristo, que você agora pertence ao novo povo de Deus, ajuntado, que está espalhado pela terra, você agora vive algo extraordinário. Você é alguém que pode dizer assim, a Ele seja a glória para sempre, e a última palavrinha aqui, amém. O amém que evangélico, católico, espírita, satanista, umbandista, quimbandista diz. E não sabe o que está dizendo. Quando alguém diz assim, amém, ele está dizendo que assim seja. Que assim seja. Quando Paulo diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre, pense bem antes de dizer amém. Pense bem antes que você diga assim, amém. Amém. Um cristão diz amém. Um simpático ao evangelho diz amém. Um não cristão já tem a coragem e a sinceridade de dizer logo de cara, não. A vida é minha, é por mim o meio e é para minha felicidade. Então, quando a gente fecha um texto como esse, há diante de nós uma rica esperança. A esperança é que por mais que a gente não veja sentido nas coisas, por mais que você não consiga explicar por que um avião caiu, por que tem uma guerra acontecendo agora, por que tem uma crise financeira acontecendo na sua vida, por que tem uma crise emocional na sua vida, por mais que você não consiga explicar por que você tem passado por tantas lutas, ainda assim você tem uma grande resposta, porque Deus quis que fosse assim. E você, como Paulo, pode dizer, porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Amém. Essa ideia aqui não é para que você saia daqui desolado, pelo contrário, não quero te acabar com o seu domingo. Eu quero que você vá para casa tendo muita consciência de quem você é em Jesus. Você não buscou sabedoria nessa série para tomar boas decisões. Você buscou sabedoria nessa série para entender quem Deus é. Quem Ele é. É provável que você tome várias decisões ruins ao longo da vida.